retomando os trabalhos de hoje, após uma apresentação bastante instigante dos colegas, com muitas provocações e muitas preocupações também, vamos agora passar para o tema da transparência na perspectiva do Senado Federal. O Senado do Brasil completou 200 anos de sua existência e eu costumo dizer que são 200 anos de busca pela transparência e pela disponibilização de informação. Então, desde o Diário do Congresso, que historiava e que reproduzia todas as participações parlamentares, todos os documentos legislativos produzidos, com notas taquigráficas, também com todo o apanhado do que acontecia no Congresso, era a transparência que existia na época. Com o avanço tecnológico, o surgimento e o início do processo legislativo eletrônico, né, de buscar trazer a informática para dentro do processo legislativo, o Senado encampou já desde muito cedo com um órgão próprio, que é o Prodasem, que é a Secretaria Especializada em Informática Legislativa. Com o surgimento da internet, a popularização da internet da década de 90, todo esse conhecimento, todos esses registros começaram a ser disponibilizados de maneira gradual, primeiro com a mera movimentação legislativa e depois com o documento legislativo em si. Então isso foi criando uma cultura e um conjunto de conhecimentos relacionados ao processo legislativo. E em outra frente, e aí o João já trouxe alguma coisa, a estruturação dos documentos legislativos. A gente sabe que o parlamento ele recebe inputs, né, informação de toda a natureza, mas boa parte deles pode ser estruturado. Os documentos legislativos têm uma forma própria, requisitos próprios, uma técnica legislativa própria, e esse cuidado em estruturá-los e padronizá-los e tentar, da melhor forma possível, organizar essa informação, seja com recursos do LexML, né, de XML ou outras ferramentas que existem, foi uma busca que desde sempre o Prodasem encampou, porque via nessa estruturação a melhor forma de trazer transparência. E isso criou, de fato, um ambiente, um repositório de documentos, de informações, que viabilizou agora, com o surgimento de ferramentas de inteligência artificial generativa, aproveitar melhor esse conhecimento, aproveitar melhor em produtos concretos para a sociedade. E eu acho que o João vai poder apresentar melhor esses produtos. Mas eu queria trazer um pouquinho o que ensejou qual o ambiente que criou a possibilidade de que essas ferramentas pudessem ser usadas. Então, talvez o primeiro ambiente seja esse, uma busca que todo parlamento tem, e o brasileiro em especial, de transparência e de oferecimento de informações completas à sociedade. Além disso, essa estruturação dos documentos legislativos de maneira padronizada, e para isso, além do Prodasem, também um esforço da Consultoria Legislativa, órgão do qual eu faço parte, que ela sempre concentrou a maior parte da produção das minutas legislativas. Assim, os parlamentares apresentam seus textos, mas eles passam antes por uma fase de confecção de minutas pelos consultores legislativos, o que facilitou, de certa forma, propiciou essa padronização, essa homogeneização, que depois pode ser estruturado pelo Prodasem. Outra frente que também foi capaz de produzir muita informação de maneira mais estruturada foi as notas taquigráficas, que, como eu falei, desde 200 anos são feitas aqui no Congresso Nacional, mas que nos últimos anos ela ganhou em muita agilidade. O que antes levava semanas para ser publicado no diário, hoje em dia são produzidas praticamente em tempo real. A sessão acontecendo num delay de poucos minutos, ela já começa a aparecer no site. Então, assim, a quantidade de informação disponibilizada foi sempre aumentando. Informação essa também estruturada, tem os horários das falas, tem a concatenação dessas falas com os eventos legislativos que estão acontecendo. Então, tudo isso é estruturação de informação que depois vai sendo aproveitada e bem aproveitada pelas ferramentas de IA. Essa é uma frente. A outra frente é uma constatação de que as ferramentas de IA, antes que elas sejam adquiridas pelo Senado, antes que elas sejam disponibilizadas em produtos concretos, elas são usadas pelos funcionários do Senado Federal, são usadas pelas pessoas lá fora, pela sociedade. Então, em vez de almejar um controle absoluto sobre o uso dessas ferramentas, é tentar, na medida do possível, responsabilizar e treinar e compartilhar as melhores experiências com o conjunto de servidores.
Eu acho que também isso é uma constatação do Senado Federal e que ajudou na construção dessa institucionalização, dessa normatização e que, posteriormente, nos produtos que vão sendo construídos com o uso dessas ferramentas. Um caso aqui, um parêntese que eu abro, como eu falei, as notas taquigráficas e os discursos são todos disponibilizados em tempo real. Um colega nosso da consultoria, usando ferramentas de inteligência artificial, ele conseguiu perceber não só a forma como os discursos têm mudado nos últimos anos, a quantidade de discursos, a quantidade de apartes que têm sido reduzidas, e ele conseguiu, com a ferramenta de inteligência artificial, também identificar se o aparte que acontece hoje é favorável para enaltecer o discurso do parlamentar ou desfavorável para rebater, para contraditá-lo. Então, são ideias de uso de ferramentas que vão sendo possíveis por conta desse manancial de informações que são disponibilizadas, estruturadas e organizadas dentro do Senado Federal. Então, percebendo isso, o que o Senado Federal fez em primeiro momento? Uma busca de uma normatização, de uma institucionalização do uso dessas ferramentas no Senado Federal. Então, o ato, até que o João Lima já mencionou, o ato 28 de 2025, que cria regras e princípios para a utilização dessas ferramentas, constatando que há ferramentas de uso livre, ou seja, que as pessoas já têm acesso, que já estão usando. Então, o importante é que você crie regras e princípios e balizas para que as pessoas saibam que, ao fazer assim, elas se responsabilizam também por esse uso, pelo resultado dessa informação que elas estão processando. Então, se um funcionário da Air Canada quer usar o seu instrumento para facilitar o acesso às normas, ele se responsabiliza para que aquela informação na ponta seja real, seja fidedigna e seja rastreável depois. Ele precisa explicar como aquela informação chegou até ali, porque ele forneceu aquilo. Então, isso é muito importante para que as pessoas se sintam responsáveis. Isso ao lado de treinamento. Eu acho que aqui o João Lima, mais uma vez, é responsável por isso, de quantas oficinas estão sendo feitas com os colegas para mostrar os riscos, mostrar as dificuldades, mostrar principalmente as potencialidades do uso das ferramentas. Só o treinamento sobre isso termina gerando ideias e sendo um ambiente propício para surgimento de novas ferramentas, surgimento de novas ideias de uso dessa IA, com todo o cuidado, todo o risco. Toda a gestão de risco que ela deve exigir. E, na outra frente, também prevista pelo próprio ato número 28, o ato do diretor-geral, que naquelas ferramentas que vão precisar de apoio do Prodasem, de apoio do Senado Federal, seja financeiro para aquisição, seja também tecnológico para desenvolvimento, também esses projetos têm de estar alinhados com o plano de tecnologia de informação que o Senado tem. Isso é importante para alinhar os recursos que são escassos com as necessidades reais do funcionamento do Poder Legislativo. Não pode ser só um devaneio teórico que algum colega tenha que vai ser encampado. Mas essas duas frentes, de institucionalizar e normatizar o uso livre, ou seja, trazer para o servidor do Senado a responsabilidade por aquela produção, por aquele uso daquela ferramenta, que o resultado daquilo é sua responsabilidade, e deve ser baseado em princípios éticos, constitucionais, de segurança e de valor da informação, e naqueles projetos que sejam que dependam de apoio do Senado Federal, que estejam contemplados num plano mais amplo de tecnologia de informação, que medir de forma mais adequada os recursos que existem e as necessidades do Poder Legislativo. Eu acho que foram essas duas, essa primeira parte que eu falei, mais fática, mais de construção da tecnologia, junto com essa normatização, essa institucionalização, que permitiu o desenvolvimento de algumas ferramentas, que aqui vão ser apresentadas pelo João, que de fato a gente considera que trouxeram, se não um sucesso absoluto, um resultado muito bom, mas pelo menos trouxeram aprendizado e mais conhecimento dos potencialidades. Então, também as experiências negativas serviram de insumo para novas experiências e para novos produtos que a gente considera que podem ajudar na transparência, no acesso da informação ao cidadão. Esse tanto de informações que o parlamento tem que possam ser digeridos de maneira mais adequada, mais fácil, conforme a necessidade de cada cidadão. Então, essa é um pouco da minha fala, para não tomar muito tempo e poder deixar, de fato, o João. Então, encerro aqui e passo a palavra para o Luiz Fernando Bandeira para trazer outras considerações, de que ele fez muita parte dessa história. Eu falei aqui na história de 200 anos, mas das quais umas 7, 8 anos foi sobre a Secretaria-Geral do Bandeira, e foi numa fase muito importante dessa virada do processo
analógico para o processo eletrônico. Então, acho que ele vai trazer uma boa consideração para a gente. Claro. Tá ok. Novamente, muito bom dia a todos. Boa tarde já, na verdade. Cumprimento muito especialmente e calorosamente meus amigos Danilo Aguiar e João Lima, assim como todas as senhoras e senhores. Pedi para falar aqui em pé, para ver se eu consigo prender o interesse de vocês, porque, na verdade, a minha fala é a que menos interessa nesse painel. Vocês acabaram de ouvir o homem que manda de verdade na Secretaria da Mesa, que tem a visão de gestão do órgão legislativo, e vão ouvir na sequência o João Lima, que é o cara que está à frente do desenvolvimento das ferramentas e conhece a visão mais up-to-date das nossas aplicações no Senado. Eu vou trazer uma visão mais cética e, até certo ponto, crítica do uso da IA no legislativo. Mas eu preciso, antes de tudo, fazer um disclaimer. Eu sou fã da inteligência artificial. Gosto, uso bastante e trabalhei com isso com muito afinco nos últimos anos. Quando, como mencionou Danilo, eu fui secretário-geral da mesa aqui no Senado, de 2014 a 2021. E, após esse período, afastei-me para ocupar um mandato no Conselho Nacional de Justiça, portanto, regulando o poder judiciário. Lá no judiciário, eu fui responsável pela redação, fui relator da resolução que regulamenta a inteligência artificial no Poder Judiciário, de forma que eu estive em contato com o tema profundamente nos últimos anos. Eu fico insistindo em cair, mas acho que vou tentar manter assim, acho que assim agora fica. E vi muitas aplicações da IA no Poder Judiciário, e devo dizer que a sociedade não precisa ter medo de como será a utilização da IA no Judiciário, porque será uma ferramenta realmente importante, meu caro João Lima, para ganhar velocidade no trabalho de análise judicial e, ao mesmo tempo, errar menos. Você conseguir... Hoje, as ferramentas de IA no Judiciário já conseguem, na medida em que um juiz escreve a sua decisão, se é que ele vai escrevê-la, mas se ele escrever a decisão, ao final, ele consegue que o sistema de IA avisar, senhor juiz, a decisão que o senhor está prestes a tomar contraria o entendimento tal do tribunal tal. O senhor quer continuar mesmo assim? E o juiz dizer sim. E ele pode errar sozinho, ele continua tendo direito de errar sozinho. Afinal de contas, o juiz ele decide como aplicar o direito, na maior parte dos casos. Mas ele poderá também, sabedor de que aquela decisão contraria alguma jurisprudência do país, ele poderá corrigir também sua decisão. Bom, eu não estou aqui para falar de judiciário. Poderia falar, já falei em várias ocasiões sobre inteligência artificial no judiciário. Eu quero trazer para a realidade do legislativo. E é aqui onde, de certa forma, nós temos uma mudança de figura. Porque, diferentemente do judiciário, onde o nosso grande problema é a quantidade de processos e a morosidade, a demora que esses processos levam para ser julgados, frequentemente na casa se for considerar os recursos, na casa da dezena de anos. No legislativo não é bem assim. No legislativo, o nosso problema não é o volume de trabalho. Na grande maioria das vezes, você tem debates que se estendem por meses para aprovar uma pequena mudança legislativa de 2 ou 3 parágrafos. A dificuldade, portanto, no legislativo não está em apreciar uma quantidade grande de textos e entregá-lo numa velocidade maior para o cidadão, que é o desafio do judiciário. No legislativo, nós temos que condensar ideologias e entendimentos políticos a fim de formar um consenso, ou pelo menos uma maioria tão ampla quanto possível, a fim de ter um prognóstico, uma visão de futuro daquela lei que vai ser eventualmente editada. E você vai me dizer, mas a IA ela pode ajudar você a redigir leis melhores, com mais técnica.
E aí eu fico me debruçando, Danilo. Você e eu já temos mais de 20 anos aqui nessa casa. E nós podemos citar alguns exemplos de leis mal redigidas, que foram escritas de forma insatisfatória. E quando você vai olhar, o que não faltou assessoria técnica quando aquela lei foi escrita. O problema daquela lei ter ficado mal redigida não é porque faltou um assessor qualificado ou uma IA para escrever aquela lei. É porque foi o consenso possível. Existia uma primeira versão do projeto de lei onde o artigo estava bem escrito, né, que não deixava margem a dúvidas, que a interpretação seria muito mais fácil. Mas durante o processo legislativo, modifica-se o texto para deixá-lo menos claro, para deixá-lo eventualmente mais tortuoso e que permita sutilezas interpretativas. E é justamente aí que reside a arte de formação do consenso. Porque isso é política, não estou falando de técnica. E isso é importante termos em mente quando discutimos a aplicação da inteligência artificial no legislativo, porque nem sempre a dificuldade está na técnica, às vezes está na política. E às vezes você precisa fazer algo que tecnicamente seja um pouquinho fora do padrão ou do ideal, a fim de conseguir amealhar aqueles votos da minoria, da oposição ou daquele partido que eventualmente, né, venha a ser parceiro. Então, eu queria começar fazendo essa distinção fundamental entre a aplicação da IA no legislativo, né, e em outros locais, como no judiciário, no executivo, agências reguladoras e tudo mais. Aqui, a IA será útil basicamente na minha visão, tá? Pode ser que o João Lima chegue aqui e destrua o que eu vou dizer, mas na minha visão, a IA ela pode ser usada no parlamento e vem sendo usada no parlamento, sobretudo para dois grandes setores: o uso da palavra e a informação orçamentária. O uso da palavra, eu diria, por dois aspectos. O primeiro, para elaborar a minuta do pronunciamento do parlamentar. É natural, isso a maior parte dos agentes de IA disponíveis no mercado, mesmo os gratuitos, né, conseguem, né, escrever um texto, uma minuta de um discurso, né, de 5, 10 minutos, uma vez que se é lhe dado o tema e a forma que eu quero abordar o assunto, né? A ênfase ou, de certa forma, os conceitos principais que eu gostaria de ver no discurso. O ChatGPT, o Gemini, o Copilot, o Claude poderão entregar uma minuta satisfatória, né, para fazer um discurso. E também a inteligência artificial poderá ser usada, e vem sendo utilizada aqui no Senado, inclusive, foi talvez o primeiro uso de IA aqui no Senado foi para isso, que é ouvir a palavra pronunciada em plenário, que pode ser diferente daquela que estava minutada no papel, né, e transcrevê-la a fim de continuar essa tradição a que Danilo se referiu de 200 anos de notas taquigráficas. Há 200 anos nós registramos tudo que os parlamentares falam no plenário ou aqui nessas salas de comissão. Esta aqui, em particular, vocês devem ter percebido pelo mapa, é a Comissão de Relações Exteriores, né, do Senado. Tudo que foi dito aqui, né, ao microfone pelo menos, né, está registrado, né, no nosso acervo, nos nossos anais, com o uso de inteligência artificial. Aí a degrava e um funcionário, um servidor, vai se ocupar de fazer a revisão, né, e a correção, eventualmente, daquela devagação. Isso aí é tranquilo, não tem muita tecnologia, não tem muito desafio nisso, é algo que já está dominado, né, pelo estado da arte, né, da IA. A aplicação orçamentária está, para mim, em pleno desenvolvimento. Ela já existe, ela já entrega bons resultados, mas ainda pode avançar mais. É porque é difícil o orçamento, né? Tenho certeza que nos seus países também não é algo fácil, né? A aprovação de um projeto de lei anual, né, com as autorizações de despesa, né, dos diferentes poderes e agências e serviços da República, né? E, naturalmente, essa
essa norma, né, que aqui no Brasil é uma lei, né, que traz o budget, né, que traz o orçamento do país, ela tem centenas de páginas, né, centenas de tabelas, e não é fácil nem de manipular, nem de encontrar uma informação, né, menos ainda de modificar, né, propor modificações. Então, a inteligência artificial ela serve como um instrumento muito útil para recuperar a informação, para sugerir mudanças e, sobretudo, para fazer uma análise crítica, sistêmica, né, daquela quantidade enorme de dados que, naturalmente, um senador sem preparo específico para aquela matéria teria dificuldades, talvez, em manusear. Então, nesse ponto, perceba, a IA da orçamentária, ela serve não só para ajudar o parlamentar no seu exercício, né, da atividade legislativa em si, mas na preocupação do Luiz Quimaide ao chamar esse painel, que era como dar transparência para a população. Que eles garantam, você pode entregar a lei orçamentária vigente hoje, desse ano no Brasil, na mão de qualquer brasileiro, né, mesmo aqueles capacitados, né, que têm um excelente nível de formação, eles terão dificuldades para entendê-la. Não é simples. Não é simples. As diferentes categorias, as diferentes formas de uso de recurso e tudo mais. E quando você consegue colocar um orçamento como este dentro de um banco de dados de IA e permite que um usuário, um cidadão, dialogue com o sistema perguntando, olha, quanto é que tem previsto para o custeio de auxílio alimentação no governo federal? E ele vai conseguir procurar nas diferentes rubricas do Senado, do Judiciário, do Executivo, da Câmara dos Deputados, e lhe dizer um valor total, que talvez você, na mão, não conseguisse fazê-lo. Quanto é que está gastando com folha de pagamento e funcionários, né, o Senado? Quanto está sendo previsto para investimento em ferrovias? Né? São perguntas que o cidadão pode ter interesse em ver respondidas, né? E um instrumento de inteligência artificial, né, com linguagem natural disponível e que tendo por base, né, a legislação orçamentária, pode entregar isso com muita transparência e velocidade. Acho que é nessas aplicações, né, que o Legislativo, perdão, não só o Senado, mas a Câmara também, pode entregar valor, de fato, à cidadania por meio da inteligência artificial. Além disso, haverá uma série de outras aplicações menores, de menor impacto. Por exemplo, o senador, quando chega aqui para registrar presença nessa máquina, nesse totem, né, em geral, ele poderá dar presença através do reconhecimento facial ou da sua biometria. Nessas aplicações, você tem o uso, né, pequeno, mas tem o uso de inteligência artificial. Né? Nós temos também, em outras aplicações menores, sobretudo para validação de biometria, de segurança, nós temos usos pontuais, mas esse uso não chega no cidadão. O cidadão nunca vai operar essa máquina aqui, a não ser que seja como técnico de informática para consertá-la, né? Que são aplicações próprias para os parlamentares. Porém, quando falamos nesses dois aspectos a que me referi aqui, seja para dar transparência à palavra dita no parlamento, porque ainda a melhor forma de buscar a palavra dita ainda é por texto. Então, na hora que eu reduzo a palavra proferida a texto, né, e jogo isso no banco de dados, eu permito que o cidadão consiga saber todas as vezes que um senador usou a expressão democracia, né, no plenário nos últimos tempos. Eu consigo fazer uma pesquisa, por exemplo, João, para saber o contexto em que a palavra democracia vem sendo usado no Brasil pós-2023 e pré-2023, por exemplo. Tudo isso contribui para a transparência e para a prestação de contas do parlamento. O outro aspecto é esse orçamentário, né, em que eu vejo a possibilidade da IA entregar muito mais transparência para o cidadão. Mas certamente vocês ouvirão uma visão muito mais atualizada e com mais exemplos concretos na palavra do João Lima, para quem eu passarei logo mais. Mas o que eu quero só deixar como mensagem final é que a IA, sem dúvida, é uma ferramenta importante, ela será útil no trabalho de todos nós,
né, nas tarefas mais comezinhas, como redigir um ofício ou traduzir um e-mail, né? Mas ela não vai substituir a essência da arte, que é quase uma arte que nós fazemos no parlamento, que é da negociação política. É a atividade de encontrar consensos, formar maiorias, né? Isso se faz no humano, né, no tete-a-tete, nas conversas, nas articulações, e é onde está a beleza do parlamento, né, porque tanto no judiciário quanto no executivo é muito comum a construção de normas ou determinação de ordens, né, da cabeça de um só, né, seja monocrática, seja por meio de um decreto do presidente da República. Aqui as decisões são feitas coletivamente por humanos, eventualmente assessorado pela inteligência artificial. Muito obrigado pela atenção. A imagem está cortando um pouco, mas tudo bem. Pessoal, a gente vai apresentar aqui algumas aplicações que estão em uso já há 2 anos no Senado Federal, né? A IA generativa, ela realmente trouxe muitas novidades. E eu gosto dessa analogia aqui. Eu vejo ela como uma árvore cheia de frutos, né? Então vão ter frutos fáceis de buscar com a mão, né? O low hanging fruits. É muito fácil você aplicar tal tecnologia e fazer, como o Bandeira falou, a transcrição do que é falado, né? Isso a IA faz, esse é lugar comum. Então, hoje no Senado, há 2 anos, mais de 95% do que é falado nas comissões e no plenário é transcrito com apoio da IA. Tem alguns frutos médios, um pouco mais difíceis de conseguir esse fruto, e eu vou mostrar algumas aplicações. Tem os frutos mais altos, né, que se você não tem a maturidade ainda, não precisa se preocupar agora. Então, exigiria, por exemplo, a estruturação da informação por meio de um parser, usando o XML do Acomatoso, por exemplo. Então, vamos falar com essa visão da colheita desses frutos. Iniciando aqui, a ideia da estratégia é começar pelo simples, não é necessário reinventar. E outra coisa, os próprios assistentes do tipo GPT ou James, você consegue resolver dores do usuário, né, de forma simples, sem precisar. No ano passado, Bandeira, fizemos 11 turmas de treinamento de IA generativa, e no último dia de aula, cada aluno implementava seu GPT. Foram mais de 250 alunos treinados aqui no ILB, né? Então, o Senado tem investido nesse treinamento. Eu tive o prazer de aprender e ensinar esse pessoal. E também a questão da governança, como o Danilo já mencionou, do ato, né? E também essa preocupação sempre do envolvimento do usuário, da alucinação e do viés. Essa aqui é a estratégia geral. Esse ato nomeou o programa Apoia, né, com essa visão que a IA vem apenas ajudar o servidor, ela não vem substituir o servidor. Então, e temos aí várias aplicações em produção que eu vou mencionar agora. Como já foi falado aqui, a transcrição do que é falado na comissão e nos plenários é muito simples de ser feita. Exige quase nada em termos da transcrição simples, né? Aqui no Senado, o sistema, inclusive, foi desenvolvido pelo Tom, que está ali no final da sala, Everton, e ele fez com requinte. Ele não só transcreve, Bandeira, mas ele sabe qual o senador que falou. Então, vai o nome de cada senador, já indicando o trecho da fala, né? Eu entrei no Senado há 30 anos e a taquigrafia sempre queria isso. Só se tornou realidade nos últimos 2 anos. Comemoramos em dezembro agora, né, Tom, 2 anos de instalação desse sistema. Uma outra fruta baixa aqui. Nós estamos usando a inteligência artificial generativa no Senado para explicar para o cidadão, em linguagem simples, a linguagem legislativa. Veja que interessante.
nesse projeto de lei 2162 de 2023, a emenda, Bandeira, fala o seguinte, ó, altera dispositivos da lei número tal, lei da execução penal e do decreto-lei tal. Falou o quê? Só que altera dispositivo. E o cidadão sabe que lei é essa? Não sabe. Então, aqui na parte central, tem um quadro falando, entenda a proposta. E o que é que ele fala? A proposta altera regras sobre a progressão de regime para pessoas condenadas, estabelecendo percentuais, e aí está falando a linguagem que o cidadão entende, não está mencionando número, nem artigo, nem lei, está falando o que ela é e o que diz o autor sobre os possíveis impactos. Então, essa aplicação está há 1 ano funcionando e cada novo projeto de lei, proposta de Constituição, é criado esse resumo com linguagem simples. Esse é um fruto baixo, é fácil de fazer. Quem quiser, podemos disponibilizar os prompts, quem tiver interesse nisso. Existe uma técnica de linguagem simples. É importante dizer que linguagem simples não é linguagem fácil. A linguagem simples permite o uso de termos técnicos desde que explicado se a audiência precisa dessa explicação. Um fruto médio, há 1 ano também já está em uso aqui no Senado a classificação de projetos de lei e de normas jurídicas automáticas com a IA. Por que isso é importante? Porque quando eu quero saber quais as normas de uma determinada área ou subárea, política para a proteção à mulher, para o idoso, eu consigo rapidamente filtrar tanto o processo legislativo como as normas existentes. Isso também está em uso já tem algum tempo. Aqui o Bandeira já mencionou o totem para reconhecimento facial, está em funcionamento e também, inclusive pelo Senado Digital, esse aplicativo permite que o parlamentar assine os documentos, né? Hoje o processo legislativo é totalmente digital, a assinatura eletrônica nos documentos e isso vai refletir lá para o usuário final. Aqui ele está manipulando lá o reconhecimento facial. Desenvolvemos também para a consultoria, Bandeira, na parte do orçamento, o IASMI. O que é o IASMI? É uma ferramenta que faz uma minuta da nota informativa de um projeto de lei de crédito. Então, existe um modelo de minuta, então ele vai sugerir ao consultor um texto inicial e vamos ver, quero que, por favor, dá o play no vídeo, o consultor orçamentário operando a ferramenta. Ele vai informar ali o número do projeto de lei, né? E a partir daí o sistema vai obter algumas informações estruturadas já no sistema, como ementa, prazos, o arquivo PDF. Nesse momento, o arquivo PDF é transformado em TXT e segmentado em mensagem, projeto de lei e exposição de motivos. E agora, ele vai fazer o quê? Ele vai perguntar ao usuário, você quer que eu resuma esse projeto de lei em quantos parágrafos? O resumo é uma parte da nota. Então, você vê que o usuário está no controle da ferramenta. Ele ainda pode colocar uma diretriz adicional para elaborar o resumo. Então, detalhe as despesas do ministério tal, considerando isso e aquilo. Nesse momento, quem está atuando é a IA generativa, preparando um resumo que é uma tarefa muito segura da IA. Ela não alucina para fazer resumo no estágio atual da tecnologia. Então, vai aparecer um resumo de 3 parágrafos, porque eu solicitei 3 parágrafos. E, na sequência, Bandeira, vem a parte dos valores de créditos e suplementação. E é possível detalhar por vários, origem de recurso, né? Por vários graus de granularidade. E olha que interessante, ali, Bandeira, deu uma diferença de 140 milhões. Por quê? Porque esse projeto de lei tinha outras origens de recurso. E foi a IA que descobriu que era excesso de arrecadação e superávit financeiro, que zerou a diferença. Quando ele coloca Gerodoc X, a nota informativa está pronta. Ele faz o download da minuta, revisa. A responsabilidade é de quem? É do consultor orçamentário, concorda? Ele não pode dizer, a IA errou. Então, ele vai ter esse documento aí para ele revisar e, no final, o consultor
assina e repassa ao relator lá, informando, fazendo essa instrução inicial dessa matéria. É importante a gente ver que ele não precisa conferir cada número que aparece numa tabela aí, eu acho que mas apenas a parte que a IA atuou, o resumo, e a parte da identificação de outras origens de recurso. Vamos em frente. Aqui deu uma travada na passagem do slide. Opa! Aqui, vou pular. Pronto. Opa, eu antecipei, vamos avançar aqui. Gravando. Você pode passar o próximo? Gravando. O próximo. O próximo. Sim. O Alice Bandeira é outro exemplo nessa linha que você falou do orçamento. Então, o pessoal da informática gosta muito desses acrônimos. Alice significa o quê? Assistente Legislativo Inteligente para a criação de emendas ao orçamento. E aí, o que é que ele faz? Ele é um chatbot interno em que, por meio do diálogo, olha que interessante, ele vai fazendo perguntas, aqui, ó, é um chatbot desenvolvido lá pelo nosso amigo Tiago, que ele fala assim, olha, que ação orçamentária utilizar para enviar recursos para a cidade de Monte Santo de Minas. Então, ele vai começar a compor aquele número enorme da classificação orçamentária de 3 dígitos e vários subcampos, baseado nesse diálogo com a máquina. E isso já está em funcionamento, já foi implementado nesse ano, o Alice. Vamos em frente. A barreira da estrutura. Então, a gente falou que tem frutos mais altos, né? Então, para algumas aplicações, como é o caso do LexComp, o comparador de textos articulados, é necessário fazer o parser do projeto de lei ou do substitutivo ao projeto de lei. E isso é importante para o cidadão, porque, veja só, quando tem um projeto inicial e uma comissão apresenta um substitutivo, e aquele texto novo altera o projeto inicial, é importante saber em que pontos foi alterado. Rapidamente, imagina o substitutivo da reforma tributária, que é um projeto de 500 artigos. Então, essa ferramenta ajudou rapidamente a saber em que partes o relator atuou, alterando o texto. Então, é possível ver ali a comparação que foi feita com o apoio da IA. Como assim com o apoio da IA? Primeiro, ele faz a correlação daquilo que é igual sem IA, depois daquilo que é parecido em cada dispositivo, usando similaridade sintática, e, por último, naquilo que sobrou, a gente cria os vetores de embedding para saber quais os dispositivos correlatos, mesmo que usem outras palavras, e ele consegue fazer a correlação. Então, esse sistema, na hora de exportar o resultado, é possível configurar a saída de várias formas, veja só, em 3 colunas, em 2 colunas, com cores, sem cores, destacando em amarelo. Então, o usuário indica qual a melhor formatação para o seu quadro comparativo e, rapidamente, com o apoio da IA, é possível saber como esse texto evoluiu naquela comissão. Uma outra aplicação recente e que tem ajudado muito os consultores legislativos, Danilo, é o quadro inteligente de emendas. Alguns projetos aqui no Senado do Brasil recebem centenas de emendas, às vezes até milhares de emendas. E analisar tudo isso de forma rápida não é simples. O que é que a IA fez nesse caso? Ele criou uma planilha onde cada emenda foi, além de resumida, organizada
por assunto e por alteração do dispositivo. Então, o consultor legislativo consegue saber que aquelas 30 emendas quer alterar o artigo 25. E aí ele vai conseguir fazer uma análise muito mais rápida. Então, esse quadro inteligente de emendas foi implantado neste ano pela equipe lá do Lauro e tem tido uma ótima receptividade e se aplica principalmente a projetos que recebem muita emenda. Se o projeto recebeu só 10 emendas, não adianta usar um quadro como esse. Estamos indo já para o final. A colheita continua. Eu, juntamente com o Everton e o Hudson, estamos trabalhando numa ferramenta chamada RAG Corporativo, que é o quê? É uma fábrica de RAGs. Cada área vai poder criar de forma fácil para o conjunto de documentos oficiais que trabalha um RAG específico, inclusive sub-áreas da consultoria e todas as demais áreas do Senado. Então, isso a gente pretende entregar ainda nesse semestre, viu, Danilo? Também está sendo desenvolvida a autoria de minuta de pareceres e textos articulados, também é uma sugestão de texto, sempre a IA sugerindo conteúdo. Eu acho, Bandeira, que a questão do papel fiscalizador do Senado tem muita coisa, muito fruto a ser colhido com a IA auxiliando nessa fiscalização das políticas públicas. Muitas vezes uma lei sai daqui com várias ações a serem feitas pelo Executivo. E será que isso realmente está sendo feito como estava previsto na lei, no prazo que a lei previa? Então, é esse controle que vai além da superfície do texto da norma, precisa ser estruturado para que o Senado Federal consiga desempenhar melhor esse papel de fiscalização. Então, é isso. A tecnologia serve ao processo legislativo, tornando mais eficiente, transparente e acessível ao cidadão. Muito obrigado.